Sim, senhoras e senhores, tudo preparado. Canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa, mais uma história daquelas, carregada de sobrenaturalidade, de mistério, muitas coisas ocultas entre o céu e essa terra, hein? E essa história, o menino do beco, o garoto do beco, é simplesmente impressionante. Você vai amar. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então, olha, tá tudo pronto por aqui. Antes, um convite especial. Seja membro do nosso canal. Será para mim muito importante que você se torne membro do canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. E posso te fazer um outro convite além desse pedido? Queria que você visitasse o Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde nós apresentamos as mais lindas histórias de amor. Uma mais bonita do que a outra. Espero você por lá. Aguardo você por lá. E tem mais um detalhe ainda. Sim, eu quero pedir que você se inscreva no canal, porque é a única forma do nosso canal crescer, melhorar, prosperar, é com a tua inscrição, que para mim vale muito, muito de verdade. Isso posto, e sem mais delongas, atenção para os mistérios. Mistérios da meia-noite que voam longe. Agora chegou a hora. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o garoto do beco, o menino do beco, aqui no nosso canal vai se revelar. Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, era um sábado de manhã. Um sábado comum. O sol ainda subia lentamente no céu, aquecendo timidamente as calçadas frias do meu bairro. Eu estava voltando da academia de ginástica, umas 8h30 da manhã. Como sempre eu voltava. Imagina, eu tinha chegado na academia de ginástica 6:50. Era 8h30 da manhã, eu estava cansada, suada e com aquela sensação boa do dever cumprido. É uma delícia quando você faz a ginástica logo cedo, quando você pode fazer pela manhã. Missão cumprida, fones nos ouvidos, a música me embalava. Eu acho que era alguma faixa da minha playlist. Eu coloco assim a minha playlist: treino pesado, treino pesado. As músicas são escolhidas para isso. Mas confesso que nem me lembro quais eram as canções. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho gostoso. Eu não gosto de banho frio, mas não muito quente também. Eu gosto daquele banho morninho, sabe? Aquela água morna assim, gostosa. E depois um café. Agora café eu gosto bem forte. Eu caminhava pelas ruas, ainda vazias, já que o comércio só abriria mais tarde. E não esqueça, você que está ouvindo, era sábado. E foi então que eu senti aquele arrepio na nuca. Senti aquele arrepio na nuca. Aquela intuição incômoda que parece sussurrar que tem algo errado. Besteira. Tentei ignorar. Bobagem. Aumentei o volume da música que eu escutava porque os fones permaneciam no meu ouvido. Mas o desconforto crescia como um nó no estômago. Não aguentei. Me virei discretamente e meu coração pareceu parar por um segundo, porque atrás de mim, a uns 10 metros, um homem alto, magro, moreno, roupas escuras. Os passos dele eram firmes e compassados, e os olhos
Meu Deus, os olhos estavam fixos em mim. Eu, quando vi aquele homem, engoli seco. Parei a música automaticamente, tirei os fones para ficar mais alerta e apertei o meu passo. Mas na medida que eu apertei o meu passo, ele parece que também fez a mesma coisa. A impressão que eu tive foi que ele também acelerou e meu coração começou a bater mais forte, mais rápido, como se estivesse tentando sair do meu peito. Eu lembrei de algumas dicas que eu já tinha lido em blogs, escutado alguém em vídeo. Nessa hora, entre em algum comércio, finja que está falando ao telefone, mude de calçada. Mas não havia comércio aberto, era cedo demais. As calçadas estavam desertas. Só nós dois. Eu à frente, aquele homem atrás e o silêncio. Tentei respirar fundo. Bom, dava para eu fingir que eu estivesse conversando com alguém ao celular. E então eu... Oi, pai! Eu comecei a falar mais alto do que normalmente você fala ao telefone, que era para ele escutar. Oi, pai! Não, já tô chegando, pai. O senhor tá vindo? O senhor tá vindo, pode vir. Pode me encontrar. Tá na esquina. Tá, pai. Tá bom, pai. Pai, já tô chegando. Não, já tô indo, pai. O senhor tá vindo? Eu queria que ele escutasse. Esse truque eu tinha lido também no blog. Eu achei bom, funciona. Olhei pra trás de novo. Ele agora estava mais próximo de mim. Tá certo, pai. Tô chegando já. Já tô em cima. A vontade de correr era imensa, mas o medo de parecer desesperada me travava. Foi quando eu ouvi uma voz nítida, clara, vindo de um beco estreito entre duas lojas fechadas. Chamou pelo meu nome. Roberta, por aqui. Meu nome é Roberta. Repito, a voz chamou pelo meu nome. Roberta, por aqui. Meu corpo travou. Era uma criança, um menino, um garoto. Virei a cabeça rapidamente. Lá na entrada do beco, o menino loiro, de cabelo liso, um cabelo até aos ombros, era um cabelo comprido. O menino tinha os olhos calmos, me chamava com a mão. Roberta, por aqui. Ele parecia ter o quê? 11, 12 anos. Máximo 13, assim, nessa idade, nessa faixa. Vestia jaqueta colorida, azul com vermelho e verde, e uma camiseta escura com a estampa de um carro. Deu para eu ler, inclusive, o carro Mustang. Eu me lembro desse nome, estava escrito assim, em letras garrafais abaixo do carro, Mustang. Algo na expressão do menino me fez confiar naquele garoto. Algo que eu não sei explicar. O instinto venceu a própria lógica. Roberta, por aqui. O por aqui era o beco. Eu corri até o beco. Eu entrei com ele respirando de forma descompassada, com o coração martelando no peito. De dentro do beco, nós nos escondemos nas sombras. E eu podia ver dali o homem que eu entendi que me perseguia passar direto pela rua. O homem, ele passa olhando de um lado para o outro, como se ainda me procurasse.
Sabe? Olha para a esquerda, direita, em frente, para trás. Cadê? Cadê? Eu acho que o homem, ele estava inclusive pronunciando isso, embora eu não tivesse escutado. Cadê? Cadê? Mas o homem não olhou para dentro do beco. O homem não me viu. Ele não me enxergou. Eu segurei o choro. Quando eu tive coragem de virar para o menino, ele já me observava com um sorriso leve no rosto. Eu estava apavorada. Eu precisava me controlar um pouquinho mais. Mas eu perguntei assim, nervosa ainda para ele: quem é você? Você sabe o meu nome? Como você sabe o meu nome? Eu perguntava pro garoto entre a assustada e a grata. Ele apenas sorriu, sereno, como se aquilo tudo fosse normal. Agora você tá segura. Apenas volte por outro caminho e vai dar tudo certo. E antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, antes que eu pudesse questionar o menino e mais alguma coisa, ele simplesmente desapareceu. Sumiu. Assim, como fumaça. Como se ele nunca tivesse estado ali. E o ar ao meu redor ficou gelado por um instante. E a escuridão do beco parecia mais densa. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu fiquei parada por alguns segundos tentando entender. E depois, lentamente, eu saí do beco, olhei para um lado, para o outro. O homem sumira. Segui por uma rua diferente. Apressei o passo. Lógico, a gente fica assustada. Eu até cheguei a correr um pouquinho, até que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu estado era de choque, como não podia ser diferente. Destranquei o portão com as mãos trêmulas. Chegando em casa, abri a porta e entrei. A primeira pessoa a me ver foi a minha mãe. Ela estava terminando de arrumar a mesa do café. A minha mãe, ao me ver: meu Deus, filha, você está correndo até de mim? Você está pálida? O que aconteceu, Roberta? Roberta, o que foi? Antes que eu respondesse, meu pai, que é Roberto. Por falar nisso, a minha mãe se chama Lia. Meu pai é Roberto. Meu pai estava assistindo, acho que noticiário na sala, na televisão, no sábado. Ele se levantou, veio até nós com o rosto carregado de preocupação. Ele me chama de Berta. Berta, que foi, filha? Fiquei ali parada, olhando para os dois. A minha voz embargada. Não segurei as lágrimas. Eu permiti que as lágrimas caíssem. Eu queria contar tudo, mas nem eu conseguia acreditar no que havia acontecido. Sentei na cadeira como quem carrega um peso que não consegue descrever. Meu corpo ainda tremia, como se os músculos estivessem tentando compreender o que minha mente se recusava a aceitar. Meu pai, Roberto, ficou ao meu lado, sua mão grande sobre o meu ombro, tentando me acalmar. Berta, o que foi? O que aconteceu, filha? Mas eu ainda não tinha dado explicação nenhuma.
eu só chorava. Minha mãe, a dona Lia, ainda me olhava como quem tentasse decifrar também um quebra-cabeça. Fala comigo, filha, que foi? O que aconteceu? Eu respirei fundo. Mãe, pai, eu vou contar tudo. Eu vou contar tudo. E eu falei com a voz falhando. Peguei um copo d'água que a minha mãe já tinha enchido para mim. Eu só consegui segurá-lo e senti um arrepio subir pelo braço. Eu saí da academia por volta de umas 8 e pouca. Fiz a minha rotina de sempre. Esteira lá fiz tudo. Esteira, musculação, um pouco de bike. Eu peguei meu fone e coloquei a minha playlist. E enfim, voltando para casa como eu sempre faço. A rua estava um tanto ou quanto vazia. Comércio tudo fechado, mãe, viu, pai? Tudo fechado. Eu encarava a parede como se revirasse o trajeto em minha mente. Cada esquina, cada detalhe. Foi aí que eu senti uma sensação estranha, um arrepio, como se alguém estivesse me olhando. Eu virei devagar e eu vi um cara. Ele era alto, magro, moreno, estava de roupa escura. Ele estava me seguindo, não era coincidência. Porque cada vez que eu acelerava o passo, ele também acelerava. Vi nessa hora meu pai franzir a testa e apertar a mão na mesa, e temido que tivesse ainda me acontecido. Eu tentei seguir as dicas que a gente vê na internet. Fingi que eu estava falando com o senhor, pai. Eu fingi que eu estava falando com você, pai. Eu falava, tá, pai, eu tô te encontrando na esquina. Mas foi nessa hora que, do nada, eu escutei uma voz chamando o meu nome. Uma voz nítida, clara. Roberta, por aqui. Roberta, por aqui. Eu olhei e tinha um menino na entrada de um beco, entre duas lojas. Loirinho, devia ter uns 12 anos, cabelos lisos, quase dourados, que batiam nos ombros, cabelos compridos. Ele usava uma jaqueta colorida azul com vermelho e verde. E deu para eu ler na camiseta dele, tinha um carro, eu li Mustang. Eu acho que ele tinha um olhar calmo e um sorriso sereno, quase protetor. A minha mãe começou a ficar pálida. Meu pai não percebeu, ela sim. Ele me chamou com tanta firmeza que eu simplesmente fui. Eu entrei no beco com ele e lá dentro a gente ficou escondido. Mãe e pai, vocês acreditam que o homem que estava me perseguindo, estava me seguindo, ele passou assim direto pela rua, olhando de um lado para o outro, não me viu. Não me viu mais. Eu acho que eu fiz uma leitura labial no homem, ele falando, cadê? Sabe? Me deu a impressão que ele falava, eu não escutei, mas me deu a impressão que ele falava, cadê? Eu olhei para o menino depois, porque o homem desistiu e foi embora, graças a Deus. Escutei minha mãe e meu pai falando baixinho, ai, graças a Deus, obrigada Nossa Senhora, disse a minha mãe. Aí eu perguntei pro garoto como ele sabia o meu nome. Ele só sorriu, disse que agora eu estava segura e era só eu voltar por outro caminho que tudo ia dar certo. E aí? Perguntou meu pai. Berta, o que aconteceu? O menino, pai. O menino desapareceu. Como assim? Ele correu? Não. Como? Pai, desapareceu na minha frente. Como se ele fosse fumaça. Filha, tô falando sério, pai. Tô falando sério, mãe. Ele sumiu na minha frente como se fosse fumaça, assim, sabe? Você deu água com açúcar pra Berta, Lia? Eu dei a água. Eu vou botar um pouquinho de açúcar. Minha mãe... Eu vi que ela levou a mão à boca e se levantou.
Ela estava assustada, minha mãe. Só que ela saiu da cozinha, ao invés de preparar a água com açúcar, a minha mãe saiu da cozinha com passos rápidos. Mãe, chamei, mas ela não respondeu. Fiquei ali parada. Eu estava com aquele copo da água vazio agora nas mãos. Meu pai passou o braço pelas minhas costas e me puxou mais para perto. Berta, agora você está segura, filha. Isso é o que importa. Ó, eu estava pensando em tudo que você falou aqui. Foi um livramento, filha. Foi um livramento. Deus te protegeu. Isso a gente deve às orações, especialmente que a tua mãe faz, né? Tua mãe reza muito. Ah, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu queria acreditar que tivesse sido só isso. Mas havia algo mais naquela história. Algo que não se encaixava ainda. Eu precisava entender. Foi quando a minha mãe voltou. Nas mãos, um álbum de fotografias antigo de capa azul desbotada. A mamãe se sentou à minha frente e não falou nada. Eu vi que ela estava nervosa e lágrimas nos cantos dos olhos dela. Ela foi folheando com cuidado as páginas do álbum, procurando por algo, e ela parou e virou o álbum para mim. Berta, filha, foi esse menino aqui que você viu, ó, esse aqui. A imagem me acertou como um soco no estômago. O copo que ainda estava na minha mão bambeou, chegou a cair sobre a mesa. Meu pai me ajudou a segurar. Meus olhos se arregalaram. Faltou ar nos pulmões. Sim, mãe. Sim. É o menino do beco. É o garoto do beco. O mesmo rosto. O mesmo cabelo até os ombros. A mesma jaqueta. Só que na camiseta não dava para ler devido à fotografia. Mas eu vi que tinha alguma coisa escrita embaixo que se parecia com a palavra Mustang que eu havia lido. Meus olhos se arregalaram. Quem é, mãe? Quem é esse menino, mãe? Minha mãe não respondeu de imediato. Apenas olhou para a foto com os olhos marejados e em seguida para mim. Eu nunca antes tinha visto aquele álbum. Nunca antes eu tinha visto aquela foto. E muito menos aquele menino. Mas eu não tinha nenhuma dúvida que fora aquele menino que me salvara naquela manhã. E agora, ele estava ali. Do jeito que eu descrevi para minha mãe e para o meu pai. Naquela fotografia antiga, a minha mãe segurava um álbum aberto sobre os joelhos, mas os olhos estavam fixos na imagem parada do passado. Meu pai a observava em silêncio. Mas quem é ele? Eu perguntei mais uma vez, sentindo um frio subir pela espinha. Por que a senhora tem uma foto dele, mãe? Ela demorou alguns segundos para responder. Respirou fundo, como se buscasse forças num lugar distante e antigo. Seus dedos acariciaram de leve a borda da foto, como se ainda pudesse tocar aquele menino. E então ela falou: Filha, o nome desse menino é Liam.
Lian? Ele era meu irmão gêmeo. Eu arregalei os olhos. Gêmeo? Com a senhora? Eu nunca te contei isso, Berta. Porque por muitos anos eu não consegui. Nem mesmo seu pai sabe de muitos detalhes. Foi algo que ficou guardado aqui dentro de mim, bem no fundo. Mas talvez tenha chegado a hora. Ela respirou mais uma vez e olhou para mim com os olhos marejados, como se estivesse prestes a abrir uma ferida que nunca cicatrizou por completo. Lian e eu nascemos naquele 10 de julho. Ele era só 12 minutos mais velho que eu, mas dizia que ele era o irmão mais velho e por isso precisava me proteger. Ele era assim, brincalhão, carinhoso, muito inteligente. Amava bicicletas. Quando vieram fliperamas, ele se apaixonou por aquilo. E o tal do Mustang, ele vivia desenhando nos cadernos. O carro que você falou. Naqueles anos 70, era raro se encontrar um desses na rua. Mas quando tinha um desses, ele ficava namorando o carro. A gente até ficava bravo com ele. Lian, o pessoal vai pensar coisa errada de você. Aquele tempo as pessoas ainda deixavam o carro aberto. Carro aberto, mãe? Sim. Eu tô falando de 1971, 72, as pessoas deixavam o carro aberto. Então ele pegava na direção do carro, ele ficava, sabe, virando a direção do carro, ele olhava até quanto o carro corria e ele ficava admirado, porque ele falava que o Mustang corria até 220. Corre até 220! Comparado com um Fusquinha que corria até 120. Então era 100 a mais. 100 a mais. Para ele aquele carro era tudo. Ela sorriu brevemente ao dizer isso. Eu olhei para a camiseta na foto. Era exatamente como eu tinha descrito. Até que quando ele fez... Quando o Lian completou 12 anos, era uma sexta-feira. E lembro daquele dia como se fosse hoje. Chovia pela manhã, mas à tarde o céu ficou limpo e o sol voltou a aparecer. Eu acordei com dor de garganta, minha mãe decidiu me deixar em casa. Mas o Lian, ele foi para a escola normalmente. Estudávamos no período da tarde. O olhar dela foi se perdendo, como se estivesse sendo puxado para trás no tempo. E aí, mãe? Ele saiu da escola 4h30, era o horário que a gente saía. A gente entrava meio-dia na escola. Naquele tempo era assim, meio-dia a entrada, 4h30 da tarde, a saída. E ele voltava com a bicicleta nova que ele havia ganhado de aniversário. Era uma bicicleta branca com detalhes azuis. Ele colocou canopla. Canopla era alguma coisa que coloca no guidão e umas fitinhas penduradas. Ele adorava aquela canopla com as fitinhas. De repente, ele não chegava em casa, sabe? Porque quando ele saiu da escola 4h30, 4:45 ele estava em casa. Deu 5 horas, nada. A gente pensou que ele passou no campinho para jogar bola. A mamãe ficava brava com ele porque não queria que ele jogasse de uniforme. Mas você sabe como é moleque nessa idade, 12 anos.
A mamãe falava: ele vai apanhar quando chegar em casa o Leão hoje. Se ele jogar a bola com aquela camisa branquinha do uniforme dele, ele vai apanhar. Deu 5h30, nada. E como era mês assim de junho, o tempo estava escurecendo mais cedo. E ficou escuro antes um pouquinho das 6 da tarde. E ele não havia chegado, não dava mais para jogar bola naquele escuro. Não dava mais para jogar bola, quer dizer, no campinho não era. A minha mãe, a sua avó, Berta, tentava se manter calma, mas eu via que ela estava inquieta também. E aí, mãe, o que vocês fizeram? Eu perguntei quase num sussurro. Aí nós decidimos sair atrás dele. Saímos juntas e seguimos o caminho que ele fazia todo dia. Mas antes nós passamos pelo campinho, não tinha moleque nenhum jogando. O campinho estava vazio. Fliperama, mãe, ele gosta de Os fliperamas estavam chegando. 1972, fliperama, mãe, eram umas máquinas eletrônicas e a bolinha quando batia fazia um barulho característico. Ele gosta do fliperama, mãe. A minha mãe nem sabia que era isso. O que você está falando? Fliperama, mãe. Fomos no tal do fliperama, nada. Mas quando nós chegamos perto da escola, a rua estava diferente. Pessoas paradas na calçada, cochichando. Um policial próximo ao meio-fio. E foi aí que nós escutamos um acidente. Um menino de bicicleta foi atropelado. Quando essa notícia chegou até nós, um menino de bicicleta foi atropelado, a mamãe fechou os olhos e 2 lágrimas escorreram pelo rosto dela. Nos aproximamos e eu que vi, Berta, a bicicleta estava destruída, a roda dianteira torta. Era dele, era a bicicleta do Lian. Sua avó caiu de joelhos, coitada da minha mãe, na calçada, não acreditava, ficou ali parada como se o mundo tivesse parado de girar. Eu gritei: mãe, precisamos chamar o pai. Temos que ir pro hospital. Ela balançou a cabeça, recordando com uma dor evidente. Mas a minha mãe, Berta, não conseguia se mover. Tive que ajudá-la a se sentar num banco da praça que havia ao lado da escola. Então eu corri como nunca havia corrido na vida. A rua parecia interminável. As lágrimas turvavam minha visão e meus pés pareciam flutuar do chão. Quando eu cheguei em casa, mal consegui falar. Meu pai estava no quintal e eu só lembro de gritar: pai, o Lian, um carro, o hospital. Ele entendeu, mãe? De alguma forma, sim. Ele me agarrou pelos ombros para que eu explicasse melhor. E aí, mãe? Quando nós chegamos lá no hospital, minha mãe, meu pai, eu, fomos com o fusquinha de um vizinho. Ah, o menino. Vocês são os pais, né? Espera um pouquinho aqui, por favor. Sala de espera, horas. O relógio com seu tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rezei como nunca.
Mas a notícia era a pior possível. Ele não tinha resistido. Os médicos explicaram que o impacto foi muito forte. Ele havia sofrido várias fraturas e hemorragia interna. Meu pai, nessa hora, teu avô, Berta, gritou: que carro que fez isso? E alguém no hospital falou: testemunharam que foi um Mustang, né? Tinha sido um daqueles carros, um Mustang, que ele ficava parado para ver. Dedução, Berta, dedução, que talvez ele tivesse visto o carro. Sei lá o que passou pela cabeça dele. Sei lá o que passou pela cabeça dele, porque o motorista foi descoberto que o carro era raríssimo. Era um ou outro que tinha. O motorista contou que de repente ele viu um menino com a bicicleta do lado dele pedalando. Eu não sei se o motorista ficou assustado. Eu acho que ele diminuiu a velocidade. Eu acho que nessa hora o Lian era como se ele tivesse ultrapassado o carro, sabe? Ele entrou na frente. Ele tinha 12 anos. Eu acho que ele imaginou que tivesse ultrapassado o Mustang, que corria até 220, ele dizia para todo mundo. E o Fusca, que era o carro mais comum da época, era só 120. E o motorista disse: eu não tenho culpa, ele entrou na frente do carro com a bicicleta, eu não tenho culpa. E por que só não contou essa história antes, pai? Porque é a pior história da minha vida. O seu pai sabe, quer dizer... Roberto, eu acho que você não sabia assim com tantos detalhes, né? Não. Eu sabia que essa história sempre te machucou, Lia. Mas é óbvio, eu sabia da história, mas... não assim da forma como você contou hoje. E a hora que você estava descrevendo o menino, que você falou do menino, loiro, os cabelos até os ombros, era exatamente assim. Quando você falou a camiseta e você leu a palavra Mustang, era a camiseta predileta dele. Ele não estava com essa camiseta no dia do acidente, ele estava com o uniforme da escola. Mas essa camiseta, como era a predileta dele, a mamãe colocou nele para que ele fosse sepultado com ela, entendeu? Ele foi sepultado com a camiseta que tinha um carro e escrito embaixo Mustang. Eu tô muito emocionada, filha. O meu irmão, ele voltou hoje. Ele morreu no comecinho, era a metade daquele ano de 73. Era junho. Mas ele voltou para te proteger. Meu querido amigo, o silêncio da cozinha parecia ter uma densidade própria. Minha mãe continuava segurando o álbum fechado contra o peito, como se o ato pudesse acalmar o coração, que agora revivia dores enterradas há quase
Nossa! Coisa de 5 décadas, praticamente. Não completas ainda, mas quase 5 décadas. Meu pai estava com os olhos baixos, em silêncio, respeitando aquele momento como se soubesse que cada palavra era sagrada demais para ser interrompida. E eu continuava ao lado da minha mãe, mas a minha mente rodava. O menino que apareceu naquele sábado era o irmão dela, era meu tio. Era meu tio. Mãe, eu falei baixinho, tem mais alguma coisa que você não me contou? Como se ainda eu procurasse alguma coisa naquela história. Tem, filha, tem mais uma coisa. Ela limpou assim uma lágrima que escorria lentamente pela bochecha. Sua avó, a minha mãe, ela morreu em 74. O Lian, ele morre em junho de 73. E a minha mãe, ela morreu em agosto de 74, quer dizer, 1 ano e pouquinho depois da morte do Lian. 1 ano e pouquinho, mãe? Sim, foi exatamente isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acordei e fui até o quarto dela e encontrei a minha mãe deitada, do jeitinho que ela dormia sempre, sabe? Com as mãos cruzadas sobre o peito e o terço entre os dedos. Minha mãe nessa hora parou, engoliu seco e seguiu. Mas ela já não respirava. O coração tinha parado. Sem aviso, sem dor, sem qualquer sinal. E os médicos, mãe? Disseram que foi algo fulminante. Parada cardíaca. Morte súbita. Mas no fundo, todos sabíamos. Ela morreu de tristeza. Ela morreu de tristeza ao perder um filho. Minha mãe apertou os olhos como quem luta para conter as lágrimas. Ela não sobreviveu à ausência do Lian. Sabe, filha, depois que ele se foi, sua avó nunca mais foi a mesma. Parou de pentear o cabelo, de se cuidar, parou de ouvir música. Não ligava mais o rádio, proibiu a gente de ligar o rádio. Uma vez eu entrei no quarto dela e a encontrei abraçada ao travesseiro dele, chorando baixinho, sussurrando que logo eles estariam juntos de novo. Meu Deus, mãe, que sofrimento. Ela olhou para mim com um meio sorriso triste e falou: eu não sei, talvez por ser criança, talvez porque meus pais precisassem de mim viva. Eu sempre me mostrei mais forte. Eu queria esquecer essa história, por isso que eu sempre a evitei. Mas hoje, filha, você me deu algo que eu jamais imaginei viver um dia. A certeza de que meu irmão apesar dele ter morrido para essa vida, de certa forma ele segue vivo, né? Ele segue vivo e está aqui. Que ele nunca nos deixou de verdade. Ele me salvou, mãe. Sim, filha. Porque ele sempre foi assim, um protetor. Ele tinha 12 para 13 quando ele morreu, mas ele sempre foi um protetor. E ele dizia que cuidaria de mim para sempre. Eu acho que ele está cumprindo a promessa que fizeram a mim. Ficamos as duas ali em silêncio, sentindo a presença daquele amor antigo, como que se pulsasse o ambiente. Foi então que mais uma coisa aconteceu. Uma brisa leve cruzou a cozinha. Não havia nenhuma janela aberta, nenhuma porta, mas um vento suave passou entre nós. As cortinas se moveram devagar, como se alguém tivesse acabado de atravessar o ambiente com passos leves. Minha mãe e eu nos entreolhamos. Não dissemos nada, não precisava dizer,
Era ele, era o Lian. De algum jeito que ultrapassa qualquer explicação lógica, ele estava ali. E naquele momento, uma certeza inexplicável se formou dentro de mim. Eu o sentiria outras vezes. O tio que o tempo não levou. Lian. O domingo seguinte amanheceu cinza, com o tipo de céu que parece segurar as lágrimas das nuvens. Depois de tudo que tinha acontecido no dia anterior, o sábado, o clima parecia se alinhar com o que ainda estava preso em nossas emoções. Minha mãe acordou mais cedo do que de costume. Preparou café, bolo. Ela adorava fazer um bolo de fubá. Deixou tudo pronto na mesa antes das 8. Meu pai a ajudava em silêncio, sem perguntas, como se soubesse que aquele dia era diferente. Eu, ainda abalada com tudo que tinha acontecido no sábado, continuei de pijama sentada na poltrona da sala, sem saber como até me comportar. Às 8h34, eu me lembro porque eu olhei nessa hora no celular. O celular, a gente, quando ele fica no descanso, a tela, ele fica marcando a hora. Então a hora estava bem grande assim no visor, na tela do meu celular. 8h34, o portão bateu 2 vezes, com aquele som metálico de costume. Me levantei devagar e abri a porta. Era o meu avô, vô Alcides. O avô que eu estou falando é o avô materno. É pai da minha mãe. Bom dia, meu menino, disse ele com um sorriso largo, o mesmo de sempre, mas com os olhos cansados. Também ele tinha 85 anos de idade. Vô, entra. A mãe está te esperando, falei tentando sorrir, mas sentia um nó na garganta. Vô entrou devagar, tirou o chapéu de palha com respeito, foi até a cozinha onde a minha mãe o esperava, com um abraço apertado. Daquele tipo que só se dá quando a pessoa que acaba de chegar você ama. E aí a minha mãe começou a conversar com ele. Pai, preciso te contar uma coisa, disse ela ainda com o rosto colado no peito dele. Pode falar, Lia, tô aqui. Jeitão do meu avô. Ela o conduziu até a sala. Vem cá, pai. Senta aqui na sala. Meu pai já estava ali, sentado ao lado, a TV desligada. Me sentei no sofá e meu avô tomou a poltrona na minha frente, corpo curvado, as mãos sobre o joelho. Minha mãe respirou fundo. Pai, nem sei como eu conto pro senhor, pai. Que é, filho? Paulinha. O que tem? O Lian apareceu. O silêncio tomou conta da sala como se o tempo tivesse parado. Meu avô não reagiu de imediato. Ele escutou a minha mãe falar. O Lian apareceu. Mas ele não reagiu de imediato, apenas olhou para ela e seus olhos pequenos e fundos se fixaram nos dela, como quem precisasse ter a certeza do que escutava. O que foi? O Lian, pai. Ele apareceu. Quer dizer, ele não só apareceu, mas ele salvou a Berta. Né, Berta? Eu fiz que sim com a cabeça. Salvou a Berta no dia de ontem. Salvou a sua neta, pai. Os olhos do meu avô se voltaram para mim. Então, para o meu pai, eu buscando apoio, eu assenti assim para os dois, sabe, com a cabeça, sentindo um arrepio percorrer minhas costas. A minha mãe me passou a palavra. Conta você, Berta.
Conta pro teu avô, filha. Contei tudo. Desde a saída da academia, a rua vazia, o homem me seguindo, enfim, todos os detalhes. E contei depois que aquele menino que havia me chamado, a camiseta que ele usava, contei depois o desaparecimento dele, que foi a coisa mais impressionante para mim, porque ele desapareceu na minha frente como uma fumaça. E então silêncio. Meu avô permaneceu olhando para o chão. Suas mãos agora estavam entrelaçadas. Sabe quando a pessoa entrelaça as mãos uma na outra? Ele respirou fundo, seus olhos brilhavam, mas não de surpresa, era como se ele já soubesse. E aí o meu avô falou assim, com aquela tranquilidade que os anos lhe dera: eu vi ele, Lia. Que, pai? Eu vi ele. Meu avô falou sem levantar a cabeça. Como assim, pai? Eu vi o Lian. Poucos dias depois do enterro da sua mãe, eu vi o Lian. A sala gelou. Era madrugada, você dormia. E eu estava sentado na cadeira de balanço da varanda, não conseguia dormir. E tudo em mim doía. Seu irmão tinha acontecido o que aconteceu com ele, e a minha mulher tinha falecido também. Eu estava destruído. Foi quando meu avô passou assim a mão pelo rosto emocionado. Mas ele continuou falando e nós prestando atenção. E foi então que eu escutei passos pequenos, leves, vindos do quintal. Pensei que fosse ilusão da minha cabeça. Mas eu olhei e eu não acreditei, mas o Lian estava ali, parado no meio do quintal, de jaqueta, com a bicicleta branca ao lado, e com aquela camiseta que ele gostava, e ele foi enterrado. Não falou nada, só levantou a mão devagar. Ele tirou assim a mão esquerda do guidão da bicicleta e levantou assim para mim, como quem diz: está tudo bem. Me pediu calma assim com a mão. Sabe quando a pessoa pede calma com a mão? Ele fez assim. E ele sumiu do mesmo jeito que apareceu, igual a Berta falou. Desde aquele dia, eu nunca mais falei com ninguém sobre isso. Achei que eu tivesse enlouquecido, que fosse o luto me pregando peças. Mas agora eu sei que foi real. Ficamos de novo todos emocionados. Olhei lá fora e uma folha da mangueira que ficava no quintal caiu. A brisa soprou de leve e por um instante eu tive a sensação de ver uma sombra dourada no reflexo do vidro. Talvez tenha sido apenas a luz, ou talvez tenha sido ele. Naquele dia, o vovô ficou para o almoço em casa. Era o domingo em família. Todo mundo mudou depois disso em casa. Meu pai, Roberto, sempre foi muito prático, mais cético. Evitava falar de sentimentos, mas algo nele amoleceu. E ele mudou, começou a falar mais de amor. A minha mãe já sempre foi assim, mais carinhosa e amorosa mesmo. Mas passou a namorar com aquele álbum, onde ela ficava às vezes minutos, quem sabe horas, olhando para aquela foto do irmão.
eu também passei a ver a vida de uma outra maneira. Voltar para mim da academia nunca mais foi igual. Eu sempre passava pelo beco e ficava olhando assim entre as lojas, esperando vê-lo novamente. Não aconteceu, não vi. Mas toda vez que eu passava ali, eu sentia um aperto no peito, não de medo, mas de proteção. E à noite, antes de eu dormir, eu rezava por ele. Eu agradecia pelo tio que eu não cheguei a conhecer, mas que havia com certeza salvado a minha vida. Lian, o tio que eu não conheci, mas que foi tão importante para mim. Eu fiz questão de escrever hoje, porque as mudanças todas que esse episódio fez na minha vida e na vida do meu pai, principalmente do meu pai, da minha mãe também, o meu avô também ficou muito satisfeito. Essas mudanças todas trouxeram um pouco mais de paz e esperança para todos em casa. E quando eu conto essa história, é com esse objetivo, de levar um pouco mais de esperança para as pessoas. Especialmente aquelas que talvez vivam um luto, para que elas estejam convencidas de uma vez por todas de que a vida não termina quando alguém morre. Ela sempre tem sequência no outro lugar. Não haveria a menor possibilidade de eu ter tido essa visão se tudo não fosse real de fato. A minha mãe não me contava sobre esse tio. Ela não me contava, eu não sabia da história. Até aquele dia. Então, como é que eu poderia ter tido a visão que eu tive da forma, com esses detalhes, a camiseta com a qual ele foi sepultado? Há mistério, sim. Eu já discuti no bom sentido, já discuti com espiritualistas que ele fora atropelado pelo carro que ele mais admirava e ele gostava tanto, que era o tal do Mustang. O que pode ter havido naquele dia? O motorista não foi punido, a minha avó me conta que o motorista foi inocentado. Porque o motorista disse que ele parecia que ele queria disputar uma corrida com o carro e ele entrou na frente. O motorista respondeu por homicídio culposo, quando não se tem a intenção. Quer dizer, se hoje, ainda hoje, não há punição, naquele tempo, nos anos 70, muito menos. Embora o meu avô tivesse dito que ele ficou sabendo que aquele camarada que atropelou o Lian nunca mais tivesse dirigido. Mas a gente não tem certeza disso. O meu avô é que conta. Meu avô, ele conversando comigo um dia, mas eu fiquei sabendo que o homem nunca mais pegou na direção, nunca mais dirigiu. Todos esses detalhes compõem o todo de uma história que mudou a maneira de pensar de uma família inteira. Não do meu avô, porque meu avô já tinha tido a visão lá quando morreu minha avó. E não também da minha mãe, porque minha mãe sempre foi mais espiritualista. Mas mudou demais a visão do meu pai, que era cético, e a minha, eu confesso. Eu também não acreditava nisso. E eu espero que hoje, quem sabe eu esteja mudando a forma de ver de muita gente que está escutando. Ficarei no aguardo a partir de agora
das opiniões de todos vocês. Ficarei nessa expectativa. História linda, hein, Paulinho? Tô até emocionado aqui, viu? Deus é bom. Todos nós temos um anjo da guarda de proteção, hein? E esse menino aí é o protegido da família, hein? Falou, Paulinho? Deus abençoe nós todos aí, viu? Sempre quando saio de casa, peço proteção para os anjos da guarda. Graças a Deus, quando eu vou e volto, graças a Deus, tá tudo certinho comigo, com a família toda. É isso daí. Devemos ficar sempre em oração. Não só pensar em Deus na hora do apuro, tem que pensar nele todos os dias. Um abraço, meu amigo. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Rei. Bom dia, Vitória. Bom dia, toda a equipe. Bom dia, tio, Rafael, Maria Quitéria. Que história maravilhosa, linda história. Uma história... Esse é o verdadeiro anjo. O anjo é alguém da família que partiu e está sempre atento aos perigos e sempre ajudando. Ela foi salva pelo verdadeiro anjo do tio. Ele é um anjo que está... É o anjo que está por aí. Que eu queria esse anjo perto de mim, porque ele é um anjo maravilhoso. E... acredito, me arrepiei, uma história incrível. Bom dia. Amei essa história, muito boa. Eu creio muito nisso, eu acredito. Deus sempre manda seus anjos. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Em primeiro lugar, desejo um Feliz Natal para o senhor e para todos da capital aí. Que história linda, hein? Esse é um enviado de Deus, um tio que ela não conhecia, que salvou a vida, uma bênção, uns anjos protegendo ela. Bom dia, tudo de bom, senhor. Paulinho, Reinaldo e amigos da querida Rádio Capital, muito bom dia. A primeira parte dessa história aconteceu 53 anos atrás, quando o garoto ironicamente fora tolhido ali com a sua bicicleta por um Ford Mustang, carro que ele gostava de ver nas ruas ou por fotos. Depois de algum tempo, ele acabou aparecendo para a sobrinha que nem chegou a conhecer, a Roberta, quando ela estava voltando para sua casa. Isso aí foi um livramento que ela teve, porque na história a gente acompanha que ela, por pouco, não teve um ataque sexual. Só que o cidadão que ia aprontar parece ter sido cegado momentaneamente e continuou correndo, enquanto ela ficou ali protegida naquele beco. Foi um livramento que ela recebeu. E nesse caso, os espíritos, sejam de familiares ou de pessoas conhecidas, aparecem com o intuito de nos libertar de enrascadas da vida. E que ela seja feliz e que ela continue grata a Deus por esse livramento que recebeu. Um abraço a todos e Feliz Natal. Bom dia, Paulinho. Eu sou a Anu aqui de Guarulhos. Paulinho, eu te ouço todos os dias. Eu ouço você, eu ouço todas as pessoas radialistas da capital. Paulinho, esse menino é um anjo. Ele é um anjo protetor das pessoas que ele vê que está em perigo. Então, Deus fez dele um anjo para proteger as pessoas que mais precisam, que estão em perigo. Esse menino é muito abençoado por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima.
ele virou uma estrelinha no céu e que Deus protege ele e as pessoas que mais precisar, que ele sempre está para proteger as pessoas e todos nós precisar. Em nome de nosso Senhor Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.